Olá pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha, maravilha. Conforme o prometido, vamos conversar aqui um pouquinho sobre cosmetologia, mais precisamente sobre os pilares da cosmetologia. É extremamente importante a gente entender, tá? De cosmético. Por quê? Porque, na verdade, todos os procedimentos que eu faço no salão, que você faz no salão, eles, na verdade, sempre envolvem, no mínimo, uma formulação cosmética, tá? Então, vamos lá entender primeiro o que é a cosmetologia, tá? Cosmos, né, uma palavra que vem do grego, significa beleza. Logos, também do grego, significa estudo ou teoria, tá? Cosmetologia é o estudo das substâncias que promovem a manutenção da beleza. Então, cosmetologia é o estudo das substâncias, né, que promovem a manutenção da beleza. Aqui eu quero fazer um parêntese, vamos separar o que é o cosmetólogo do cosmetologista. O cosmetólogo é o cara que formula, esse cara ele tem uma formação aí na área de farmácia, na área da química ou na área de engenharia química. Esse cara, ele estuda para poder desenvolver as formulações cosméticas, tá? Então, é diferente do cosmetologista, que é o cara que só estuda a substância que promove a manutenção. Então, um produz e o outro vai analisar no dia a dia para ver se esse negócio funciona de verdade, tá? Dentro desse conceito, a gente também pode estabelecer uma outra ciência que é a cosmetologia aplicada. O que é a cosmetologia aplicada? É a ferramenta que vai permitir ao profissional desenvolver o que nós chamamos de um raciocínio cosmético lógico. Raciocínio cosmético lógico. Quando eu tenho um entendimento na cosmetologia, né, quando eu estudo as substâncias que promovem a manutenção da beleza, eu, na verdade, começo a desenvolver um raciocínio cosmético lógico. Esse raciocínio cosmético lógico, ele é totalmente baseado nas características e benefícios de cada formulação cosmética que eu venha a utilizar, tá? Esse princípio é o princípio que rege todo o estudo de cosmetologia. Então vamos lá. Existe a cosmetologia e existe a cosmetologia aplicada. A cosmetologia, ela estuda a substância, né, que promove aí a manutenção da beleza. A cosmetologia aplicada desenvolve o raciocínio lógico para que eu possa tomar essas formulações cosméticas e aplicá-las de forma a se tornarem mais eficientes. Em outras palavras, eu vou extrair, vou usar o produto dentro de uma lógica, dentro de um raciocínio lógico, de maneira que ele possa entregar o melhor dele para o cabelo. Tá claro isso? Tá? E produto a produto, um vai complementando a ação do outro, fazendo a total diferença. Agora, para que a gente possa entender a cosmetologia, a gente precisa, na verdade, de alguns pilares aí estabelecidos. E é esses pilares que eu quero estabelecer com você. O primeiro pilar, né, que vai fazer parte do que a gente vai entender como fundamento aí da cosmetologia, ele, na realidade, ele vem da área da química, tá? E esse pilar, ele é baseado numa lei da química chamada teoria do octeto. Teoria do octeto. O que quer dizer isso? Todos os átomos buscam ter 8 elétrons na última camada para que ele possa ter equilíbrio estático. Ele vai ter a carga, tanto positiva como negativa, em igualdade, quando ele tem 8 elétrons na última camada, tá? Então, quando um átomo tem um elétron, é mais fácil ele perder esse elétron que ele ganhar mais 7 para completar 8, tá? Assim, ele passa a ter uma carga estática diferenciada. Ok? E da mesma forma, um átomo que tem 7 elétrons na última camada, é muito mais fácil ele ganhar um do que perder os 7. Então, essa teoria é a teoria do octeto, que busca o equilíbrio, na verdade, estático dos elementos químicos, tá, dentro do que é a química aí. Maravilha? Então tá. Então, primeiro fundamento, primeiro pilar aí é exatamente esse, é a gente entender aí de forma bem clara a teoria do octeto. Bacana. Segundo pilar é a gente entender o que é um íon.
por que eu preciso entender o que é um íon? Porque o tempo todo, em todos os processos que eu desenvolvo no dia a dia, eu estou trabalhando com elementos com carga estática diferente. Então eu preciso entender. Então o que é um íon? Um íon é um átomo ou uma molécula com carga elétrica. Essa carga pode ser positiva ou negativa, tá? Então, quando uma molécula, na verdade, se ioniza, ela, na verdade, parte em duas, né? Ela abre em dois elementos distintos, tá? E esses elementos, um vai ter a carga estática positiva, que a gente chama de cátion, e o outro vai ter a carga estática negativa, que a gente chama de ânion, tá? Então é assim, ó, toda vez que uma molécula ela é ionizada, tá? Ela se divide em duas partes. Ela cria um par de íons, na verdade. E esses íons, eles vão ter cargas elétricas opostas. O íon de carga elétrica positiva é o cátion. E o íon de carga elétrica negativa é o ânion. Maravilha? Então eu preciso lembrar sempre disso. Por quê? Porque toda vez que eu estiver desenvolvendo tratamento, eu vou estar mexendo com um íon especificamente. Quando eu estiver trabalhando uma transformação química, né, eu estou trabalhando com íons. São processos químicos extremamente importantes que a gente precisa ter bem claro. Maravilha? Legal. E o outro pilar? O outro pilar, a gente pode estar estabelecendo ele da seguinte forma, ó, somente, né, as substâncias aquosas, ou seja, ela tem que ter água na mistura. Somente substância aquosa tem pH. Oi, é isso aí. Somente substância aquosa tem pH. Então, tem água, tem pH. Não tem água, não tem pH. Vamos pegar como exemplo? Eu misturo água com sal. Então, vou pegar o sal. O sal sozinho tem pH? Não, não tem. A hora que eu misturo ele com a água, aí ele começa a ter, porque eu vou ter uma mistura de sal com água. E nessa mistura, eu vou ter elementos com carga estática negativa, aniônicos, e elementos com carga estática positivas, que são os elementos catiônicos. Maravilha? Ah, legal. Entendi. E agora? Bom, agora o outro pilar que eu preciso entender é o pilar chamado pH. E aí, assim, ó, dentro do que é o pH, eu preciso desenvolver um raciocínio cosmético lógico para ele. Então, o que é o pH? Né? pH, essa sigla, P minúsculo, H maiúsculo, significa potencial hidrogeniônico, ó, hidrogeniônico. E o que ele faz? Ele mede a acidez de uma substância, tá? E o que eu tenho que lembrar? Tudo aquilo que é ácido tem carga estática positiva. Tudo aquilo que é ácido fecha a camada cuticular. Então, pH, potencial hidrogeniônico, mede a acidez nas substâncias, tá? E tem carga estática positiva, e ele fecha a camada cuticular. Esse é o raciocínio cosmético lógico para pH, tá? Potencial hidrogeniônico, mede a acidez, ele tem carga estática positiva, fecha a camada cuticular. Você tem que lembrar disso automaticamente. Falou em pH, é isso que tem que vir na tua cabeça. Potencial hidrogeniônico, acidez, carga estática positiva, fecha a camada cuticular, tá? Essas são as palavras básicas. Agora, o pH, ele tem um primo irmão que caminha com ele. E o primo irmão do pH, o nome do cara é POH. Que significa o quê? Potencial hidroxigeniônico. Aí, ó, a grafia P minúsculo, OH maiúsculo, tá? P minúsculo, OH maiúsculo. Aí eu tenho potencial hidrogeniônico. O que ele mede? Ele mede a alcalinidade na substância, na mistura, tá? Ele tem carga estática o quê? Negativa. E ele normalmente faz o quê? Abre, dilata a camada cuticular. Então, quando falar em pH, você vai lembrar, ó, pH, potencial hidrogeniônico. pOH, potencial hidroxigeniônico. pH, mede a acidez nas formulações. pOH, mede a alcalinidade nas formulações. Carga estática positiva, isso é para pH. O que ele faz? Fecha a camada cuticular. Carga estática negativa, pOH. E o que ele faz? Dilata, ele abre a camada cuticular. Maravilha? Então, existe uma definição que é química,
tá? Do pH. Qual que é a definição química? É o potencial de íons de hidrogênio em gramas por litro de solução, ou seja, é o potencial de íons de hidrogênio, né, em gramas por litro de solução. Então, dentro de uma solução de 1 litro, eu vou ver quantas gramas de íons de hidrogênio estão presentes ali naquela formulação. Maravilha? Tá? Então, assim, ó, simples assim. Eu preciso lembrar da teoria do octeto. Todo átomo busca ter 8 elétrons na última camada. Eu preciso lembrar também da definição de íon. Íon é todo átomo ou molécula que tenha uma partícula, que tenha uma carga estática, pode ser positiva ou negativa. E lembrar que toda vez que eu pego uma molécula e quebro ela, ela cria dois elementos distintos com cargas opostas. Um vai ser positivo, que a gente chama de ânion, e o outro é negativo. Perdão, um é positivo, que a gente chama de cátion, e o outro é negativo, que a gente chama de ânion, ok? No que diz respeito às moléculas, tá? Muito bom, e a gente precisa lembrar também que somente substâncias aquosas têm pH. Isso é fundamental dentro, né, dos pilares da cosmetologia. Dentro da cosmetologia, gente, a gente trabalha muito com esse conceito de pH. Ele é extremamente importante, tá? E também, né, existe a definição de pH e definição de POH. pH, potencial hidrogeniônico, mede a acidez, tem carga estática positiva e fecha a camada cuticular. POH, potencial hidroxigeniônico, alcalinidade, né, mede a alcalinidade na substância e tem carga estática negativa, e o que ele faz é dilatar, ele abre a camada cuticular. É importante você guardar isso, tá certo? Maravilha? Isso posto, esses são os 4 pilares fundamentais aí da cosmetologia. A partir do momento que eu entendo esses pilares, eu começo a fazer o desenvolvimento daquilo que é necessário, tá? A gente pode afirmar, assim, com toda a certeza, em função do que é o estudo do pH, a condição da fibra. Tá? Então, eu uso o pH para também fazer uma análise. Mas como assim? Eu vou medir o pH do cabelo? Não, você não precisa medir o pH do cabelo. Você precisa ter bem claro o conceito, tá? Se bem que hoje existem até pHmetros aí que foram desenvolvidos exatamente para medir o pH do cabelo e da pele, tá? Embora tenha muita gente aí mal informada falando que cabelo não tem pH. Cabelo tem pH sim, porque tem água lá dentro do córtex, tá? Por isso é possível fazer a medição do pH. Mas vamos em frente. Então, assim, através de uma escala de pH, eu posso entender a condição da fibra, por exemplo. Tá? Então vamos pegar um caso bem claro aqui de descoloração. Quanto mais clara a tonalidade, mais alto, mais alcalino vai ficando esse pH. Quanto mais escura a tonalidade, mais ácido vai permanecer esse pH na fibra. Tá? Quando eu faço uma transformação química, né, usando uma soltura de cacho, usando aí hidróxido de sódio ou usando o próprio tioglicolato de amônio, né, de acordo com essa formulação, hidróxido de sódio ou tioglicolato de amônio, eu vou ter um pH diferente na fibra, em função do pH que o próprio produto tem. Então é preciso entender isso e saber trabalhar com isso no dia a dia, tá? Entender o pH e entender de cosmetologia te ajuda, na verdade, a fazer o que a gente chama de direcionamento cosmético. Na cosmetologia, para facilitar o estudo, normalmente a gente divide, né, o estudo em áreas específicas. Então eu trabalho com shampoos e eu faço uma análise cosmetológica só de shampoos. Eu trabalho com condicionadores, faço uma análise dos condicionadores. Faço uma análise dos finalizadores. E dá para fazer uma análise de todos os agentes de transformação química aí, tá? Então, essa divisão, ela é feita para que a gente possa entender com maior clareza as características e benefícios de cada uma dessas formulações que eu citei aqui, sejam shampoo, condicionadores, finalizadores ou transformadores, tá? Ter esse entendimento nos ajuda, na verdade, a crescer bastante. Então, por exemplo, uma coisa que a gente entende, né, através da cosmetologia. A gente entende que os shampoos, nas formulações, eles apresentam
características específicas, tá? E essas formulações, quando ela tem qualidade, o shampoo ele faz limpeza sem agressividade, o shampoo tem que ter aspectos e odor agradáveis, o shampoo ele produz uma espuma rica e cremosa ao mesmo tempo, o que impede que seja uma espuma com bolhas, né, muito grandes, porque se a espuma é cremosa, é porque as bolhas são menores. Isso dá um aspecto diferente para o padrão da formulação. Ele deve promover massageabilidade, é um produto que se aplica no cabelo e não pode embaraçar o cabelo. Se eu estou usando um shampoo que a hora que eu aplico embaraça, eu estou usando o shampoo errado. Isso é porque eu não busquei desenvolver o conhecimento da área de cosmetologia e não leio o rótulo. Eu não consigo ler o rótulo, eu não entendo o que está lá. Mas quando a gente começa a trabalhar na parte de cosmetologia um pouco mais a fundo, você começa a fazer leitura de rótulo e aí a pegada é outra. Você começa a entregar para o cabelo aquilo que o cabelo precisa. É essa a diferença, tá? Então, a gente precisa entender que dentro da cosmetologia eu vou ter vários aspectos extremamente importantes serem considerados no momento da compra do shampoo, no momento em que eu vou desenvolver qualquer processo, né, com um condicionador, né, no momento que eu vou desenvolver um tratamento, com a sequência de cosmético correta para obter um resultado totalmente perfeito, favorável, né, para o cabelo dentro do conhecimento cosmético. Qual a sequência que eu uso? Eu só posso desenvolver isso se eu tiver o raciocínio cosmético lógico que a cosmetologia aplicada me dá. Quando a gente começa a entender essas coisas, fica muito mais fácil. Aí a gente entende que existe shampoo para cabelo normal, shampoo para cabelo isso, shampoo para cabelo aquilo. A gente entende tudo isso de primeira, tá? Então assim, olha, a cosmetologia, ela é a diferença para a tua vida. Ela vai fazer a diferença na hora de você desenvolver os seus processos aí na tua empresa, porque você vai se sentir mais seguro em função do conhecimento que você tem, tá certo? Então, eu lembrando dos pilares e lembrando que a cosmetologia me ajuda a desenvolver, né, o direcionamento cosmético. O que é esse direcionamento cosmético? Através do raciocínio cosmético lógico, eu entrego para o cabelo aquilo que ele precisa. Através do raciocínio cosmético lógico, eu entrego para o cabelo aquilo que ele precisa. Esse é o direcionamento cosmético. Para fazer o direcionamento, o ideal é o quê? O ideal é eu ter feito uma análise capilar muito bem feita. A gente já falou da tricologia. Juntando o conhecimento da tricologia com o conhecimento da cosmetologia, não existe cabelo que eu não consiga resolver. Porque, na verdade, eu tenho a segurança do conhecimento para poder trabalhar qualquer tipo de cabelo. Maravilha? Então, a cosmetologia e a tricologia juntas, elas fazem a diferença. Você gostou disso? Maravilha? Bora crescer? Bora lá? Você é meu convidado. Bora pra cima. Vamos lá, gente. Se esse conteúdo fez sentido para você e você quer ter mais informações sobre ele, clique no link da bio ou da descrição e você terá acesso a essas informações e também a outros cursos que nós já preparamos para você. Vamos lá, bora crescer!